Santíssimo adorado, entre nós como ensina. Irmãos amados, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do Senhor nosso Deus. Quero desejar mais uma vez um excelente dia para todos nós, especialmente pelo fato de estarmos juntos outra vez, estudando a Palavra de Deus através da EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola por uma questão de ser algo que ensina, que orienta, que transmite, que ajuda a construir o conhecimento. Bíblica, porque os ensinamentos estão fundamentados na palavra de Deus. E dominical, porque ela se realiza no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então eu quero também dar a nossa palavra de boas-vindas a todos os irmãos ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez permite-nos congregar em Teu nome, em tantas residências hoje, ó Deus, para glorificar-te, bendizer-te, agradecer-te e, de uma forma bem especial, Senhor, estudar a Tua Palavra. Abre as nossas mentes, ajuda-nos a entender os propósitos dos Teus escritos, especialmente na lição que nos será dada pela Tua filha, a irmã Alcione. Ó Deus, que nós entendamos e recebamos a Sua palavra como a Tua palavra, e aonde a lição estará fundamentada, que os Teus ensinamentos também possam penetrar na nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Farei a leitura do texto que se encontra em Salmos 95. Diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo, e é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Deus é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Messá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei, da minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Graças a paz, irmãos. Estamos no mês de novembro, mês dedicado à música, e temos como tema ao Deus Criador toda a nossa adoração. A divisa se encontra em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amém.
A música desse mês fala sobre Deus da criação. Música tema Deus da criação. Deus da criação, do mar, da terra e céu, és o Altíssimo adorado, entre nós como em Sião, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo, o universo declara o Teu poder, Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Cedo de manhã contemplamos Teu amor, és a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo, o universo declara o Teu poder, Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Tu és o Deus da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo, o universo declara o Teu poder, Tu és santo, santo. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
criativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temorer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, temporão a coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temorer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, temporão a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temorer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, temporão a coroa trocar, temporão a coroa trocar. Oremos. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela sabedoria, pelas ofertas e dízimos, Senhor, que até aqui os teus filhos te deram, te devolveram, Senhor, que cada um possa ser abençoado por ti, Senhor. Que isso possa estar abençoando a vida de cada um, dar livramento, livra de todo o mal, Senhor. Quero te pedir também pela vida daqueles músicos da igreja, que você possa estar abençoando suas vidas, que cada um possa estar te servindo, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. Que cada um, Senhor, louve o teu nome através de louvores, de cânticos, de instrumentos, Senhor, mas que tudo isso seja para a tua honra e glória, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui que está assistindo. O Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor, dás conforto, dás paciência, Senhor, alegria, e que o Senhor possa estar dando, Senhor, o que eles precisam, Pai. Perdoa os pecados, volta para contigo. Em teu nome que eu te oro e te agradeço. Amém. A graça e a paz a todos.
É um prazer muito grande e também uma responsabilidade estar aqui à frente, neste domingo, na Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição que tem como título A Denúncia de uma Religiosidade Apática, baseada nos 2 primeiros capítulos do livro de Malaquias. O texto bíblico em Malaquias 1:2, que diz o seguinte: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E o texto áureo, que é em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte: Mas, desde o nascente ao sol, do sol até ao poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura para o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Glorioso Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos nesse momento estudando a Tua Palavra. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas de uma forma especial e que possamos, Pai amado, transmitir o melhor de cada um de nós, Pai. Usa-nos de acordo com a Tua vontade. Obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito. Abençoa a Igreja Evangélica Batista na Torre e todos aqueles irmãos da Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa oração em Teu nome. Amém. Queridos irmãos, o título, bem sugestivo, A Denúncia de uma Religiosidade Apática, ela tem muito a ver com o passar do tempo. Corremos sempre o risco de desenvolver uma religiosidade rotineira e destituída de significado. Podemos assim cantar, ler a Bíblia, orarmos, participar de cultos, simplesmente como parte de uma rotina religiosa. Isso não quer dizer que nós não desprenderemos esforço para tais realizações. O problema é que já nos acostumamos e fazemos de uma forma obrigatória. Os judeus que haviam retornado do exílio chegaram a esse ponto. Desenvolviam uma rotina religiosa e estavam exaustos. Não havia mais fervor em suas atividades. Cumpriam aquelas funções por mera obrigação religiosa. E é embasado nesse contexto que devemos estudar as mensagens de Malaquias. Deus estabelece um diálogo com o seu povo sobre o relacionamento e o culto a ele prestado. Conhecendo a situação histórica do povo, o primeiro retorno de judeus do exílio aconteceu sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, em 538 a.C. Após, em 458 a.C., Esdra fez uma grande reforma religiosa. Em 445, sob a liderança de Neemias, foram reconstruídos os muros de Jerusalém. No ano de 433,
Neemias retorna suas atividades junto ao rei persa. E entendendo que as atividades religiosas estavam tudo sob controle, ele vai para lá e passa um espaço de tempo razoável. E lendo o engano, durante a sua ausência, os judeus voltaram a práticas pecaminosas de outrora. Depois de um espaço de tempo bem significativo, Neemias volta. Regressou a Jerusalém e notou que muitas coisas haviam mudado. Dentre essas coisas, os dízimos estavam sendo ignorados. Os judeus se haviam misturado com estrangeiros. Os sacerdotes tinham se tornado corruptos e outras séries de coisas que estavam acontecendo. Foi então, nesse contexto de decadência moral e espiritual, que Malaquias pregou suas mensagens proféticas. Conhecendo o profeta Malaquias, não sabemos muita coisa sobre Malaquias, mas o seu nome significa meu mensageiro. Há alguns estudiosos que duvidam de que Malaquias é o nome próprio ou apenas o título que lhe foi dado como profeta. Mas a realidade, o consenso é que Malaquias foi o nome do último profeta do Antigo Testamento. Os judeus, ao voltarem do exílio para a Judeia, desenvolveram grande expectativa de que o Senhor finalmente cumpriria todas as promessas que fizera. Porém, o tempo passou e isso não ocorreu do modo como eles imaginavam. Nem mesmo aquelas promessas que lhes havia sido dada pelos profetas Ageu e Zacarias, dentre elas foram o enchimento do templo com a glória do Senhor. Outra, a destruição de todos os inimigos de Israel. A restauração completa da nação. Não viam êxito em muitas outras coisas. Judá, na realidade, continuava sendo uma insignificante província da Pérsia. As coisas pareciam estar normais, nada de extraordinário na realidade acontecia. Então, estarrecidos, abatidos, desolados, desmotivados, achavam que era inútil servir ao Senhor, pois Ele não os amava realmente. Essa era a dedução que eles chegaram. E por essa razão mantinham tão somente uma religiosidade seca, sem vida, sem propósito, rotineira e sem o verdadeiro temor e respeito para com o Senhor. O Senhor confirma o seu amor ao seu povo. O povo de Judá estava se queixando que o Senhor não os amava mais. Eles não estavam percebendo o amor de Deus nas circunstâncias de suas vidas. Não conseguiam notar de que modo o amor de Deus por eles estava sendo demonstrado. O Senhor fundamenta o seu amor ao povo na eleição divina de Israel. A eleição garante que o Senhor protegerá a nação da extinção e sempre se colocará contra aqueles que se levantarem contra ela. Queridos, nem sempre o amor de Deus por nós se demonstra em acontecimentos visíveis. Muitas vezes, o seu cuidado se evidencia mediante as circunstâncias normais e rotineiras da vida. Nem sempre conseguimos perceber suas ações em nosso benefício. Com certeza, não notaremos todas as vezes que Ele nos tem protegido de acidentes, de desastres ou nos livramentos do mal.
a apatia dos líderes religiosos é confrontada. Os sacerdotes os sacerdotes são repreensivos por estarem realizando a liturgia no templo sem qualquer respeito ou temor por ele. Desprezavam as coisas sagradas a ponto de oferecerem ofertas e sacrifícios impuros e profanos ao Senhor. Participavam de um culto rotineiro e cansativo. Por essa razão, Deus afirma que não aceitará as ofertas de suas mãos, antes prefere que as portas do templo sejam fechadas a suportar tal desprezo. O Senhor exige deles o mesmo respeito e a mesma honra que é devida a um pai pelo seu filho ou a um senhor pelo seu servo. O Senhor repreende os sacerdotes por distorcerem as suas palavras, violando o pacto que Deus fizera com Levi e com os seus descendentes, não cumprindo seu papel de mensageiros do Senhor. São exortados e se arrependem de suas atitudes ímpias, pois, sob pena de juízo divino, de uma maneira que as bênçãos que proferirem se tornarão em maldição, sendo humilhados, e sua descendência sacerdotal será totalmente rejeitada. A situação desses sacerdotes eram tamanhas que eles, na realidade, não tinham cuidado de observar como esses animais iam e colocavam animais de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles não estavam dando o devido respeito ao Senhor. A infidelidade conjugal é condenada. O Senhor confronta os judeus, homens que haviam retornado do Egito, que estavam se divorciando de suas esposas e casando-se com mulheres estrangeiras. Ao agir desse modo, eles profanavam a aliança que haviam firmado com o Senhor e o santuário no qual tentavam cultuar a Deus. O Senhor declara que não está aceitando o culto hipócrita que o povo lhe está oferecendo. O seu pecado era infidelidade e deslealdade. Eles haviam violado o pacto matrimonial, do qual o próprio Senhor fora testemunha. Sua perversidade estava em abandonar suas esposas idosas, que os ajudaram durante toda a vida para se casarem com mulheres estrangeiras mais jovens. E outro grande problema dessa prática é que, além de ser cruel e injusta, ela colocava em risco a fidelidade espiritual das gerações futuras, uma vez que os filhos seriam educados por mães pagãs. Diante disso, o Senhor ameaça eliminar do meio do seu povo todos os que estivessem envolvidos nessa prática perversa. Concluindo, amados, não podemos permitir que as rotinas das atividades religiosas façam com que percamos o prazer e o fervor de adorarmos e servirmos ao Senhor. Malaquias nos mostra que não é o amor de Deus para com Israel que tem que ser questionado, mas sim o amor de Israel para com Deus. Quando nos apresentamos diante dele, devemos fazê-lo com o coração cheio de alegria e de gratidão. Oremos por nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos demais irmãos em Cristo Jesus
e supliquemos para que não tenham espaço para dúvida sobre o amor genuíno de Deus manifestado por nós em Cristo Jesus. Que todos nós tenhamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, mentes e corações abertos e atentos ao amor incondicional do nosso Deus. A Ele, pois, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Meus irmãos, hoje, como sempre, quero convidar aos irmãos a estarem conosco, reunidos presencialmente às 18 horas no nosso templo. Então eu quero convidar a todos os meus amados irmãos, membros congregados desta igreja e amigos também que desejarem estar conosco, sintam-se desde já convidados. Hoje esperamos a todos para mais um momento de celebração ao nosso Deus. E eu quero fazer uma comunicação também no sentido de que você faça uma verificação se você já fez a sua inscrição no canal do YouTube da nossa igreja. Se o fez, muito bem. Se não fez, faça. Nós precisamos aumentar o número de inscritos no nosso canal. Queremos também informar a necessidade de orar. Orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão doentes, orar por aqueles que estão hospitalizados, pedir a Deus clemência, a fim de que o Senhor seja misericordioso para conosco. Eu quero ratificar os pedidos de oração que foram feitos quarta-feira passada no nosso culto de oração. Deveremos, amados irmãos, estar orando pela irmã Laudiceia, orando pela irmã Kécia, orando pela irmã Eliane Maia, orando por todos os nossos irmãos que estão enfermos, e que Deus tenha misericórdia deles. Oremos também em favor das minhas irmãs que estão convalescendo, bem como orar pela minha mãe, que Deus a sustente e a fortaleça e cure também as suas enfermidades. E eu peço ainda aos irmãos que orem por dois pastores amigos meus, pastor Severino Vilarins, que está lá no hospital da Unimed, se tratando de um linfoma, e também orem, pelo pastor Marcos Ferreira, que é amigo nosso também, esse está no hospital da Restauração. Então, esses são os nossos avisos. Informamos também que os nossos cultos se seguem da forma como eles estão sendo apresentados desde então. Na quarta-feira ainda teremos o nosso culto de oração pelo Facebook. No domingo pela manhã nós teremos a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e o nosso culto de celebração, de proclamação da palavra às 18 horas com todos os irmãos presenciais, e ao mesmo tempo estaremos transmitindo pelo YouTube. Se você não pode chegar até aqui, oxalá que chegue, você pode assistir, participar, orar, cantar, mesmo estando na sua casa. Deus nos abençoe. Lembramos ainda que a programação da MCM, conforme a nossa coordenadora já tem divulgado, ela continua sendo transmitida
pelo Message. Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, por essa mensagem, Senhor, transmitida pela irmã Alcione. Queremos te pedir, Senhor, para que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor. Abençoe nossas famílias, as famílias de todos da igreja, Senhor, a própria igreja. Abençoe nosso pastor, Senhor, e o culto de hoje à noite, para que seja um culto abençoador e tudo para a tua honra e glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, dentro dessa pandemia, Senhor. Traz conforto para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.